Continuando o nosso CNN Cash aqui em Belo Horizonte, eu vou conversar agora com a Alexia Duflis, que é CMO da MRV & Co, que conversou agora há pouquinho com 1.300 pessoas sobre reputação. E como é construir a reputação de uma empresa tão grande e com uma equipe absolutamente gigantesca. Eu costumo dizer que é maratona, né, Naka? Não é corrida de 100 metros, né? Então, a construção dessa reputação, ela sempre tem uma direção muito clara, que é manter a coerência entre o que a marca é, o que a marca faz e o que a marca fala. Então, a construção, ela é muito construída nesse ruído, né, entre o que a marca é, faz e fala. E a gente tem feito um acompanhamento sistemático sobre alcance, sobre impacto, sobre a percepção das pessoas, da relevância da companhia, ao endereçar uma questão tão importante para o país como o déficit habitacional, né, no nosso lugar de habitação popular. Então, a nossa reputação bem orientada pelo nosso propósito, ela é um exercício de maratona, mas muito prazeroso em construir. Hoje, quando a gente fala em reputação, é um assunto absolutamente gigantesco, porque a imagem de uma grande empresa está em todos os lugares, em todas as conversas. Do ponto de vista da imagem, onde é mais difícil, desafiador controlar ou tentar trabalhar a reputação? O interessante para a gente hoje, os dados da RepTrak, a gente faz o acompanhamento da nossa reputação pela RepTrak, né, que é esse instituto global, e a gente vê que quanto mais de perto as pessoas nos conhecem, melhor a nossa reputação. Então, o cliente MRV ele nos dá a nota de 80, e o não cliente a gente tem uma nota ali próxima de 64. Então, onde é que está o desafio? Eu acho que a gente está no caminho certo, porque se a gente está entregando para o cliente, isso tem um poder de reverberar da forma correta. Sobre controlar, eu acho que a gente vive num mundo menos sobre controle, né? Mais sobre influência também. E sobre essa capacidade dialógica, né? Não é mais só aquilo que de promessa de marca, e mais a capacidade de ouvir, co-construir, colaborar com as nossas comunidades, né? Com as comunidades dos vizinhos, dos empreendimentos da MRV, com a comunidade de moradores da MRV. Então, o desafio ele é um desafio diário, um dedo no pulso, ali com muita clareza, e o propósito nos orientando ali como bússola moral e ética de para onde a gente deveria e deve dirigir as nossas ações, os nossos esclarecimentos, os nossos investimentos e a nossa energia. Que tipo de mensagem é possível trazer para um universo de colaboradores tão grande como da companhia, e especificamente falando das lideranças? Qual a mensagem para 1.300 pessoas que faz sentido para aquela pessoa que está em Manaus ou em Porto Alegre, em realidades absolutamente distintas, em lugares completamente diferentes? É interessante porque quando a gente entende a lógica da reputação, né, que é o que a marca, o ruído entre o que a marca é, faz e fala, e a gente traz isso para o campo individual, como pessoas ou como líderes, existe uma pesquisa que mostra que o quanto mais as pessoas conseguem criar um alinhamento, uma coerência entre o que ela é, faz e fala, ela tem a maior capacidade de não se despedaçar para executar o trabalho, que é o conceito de integridade, né? Eu consigo me manter íntegro, eu consigo me manter inteiro, e isso é um elemento importante de felicidade, né? Eu estar em paz com os meus valores, com as minhas crenças, com aquilo que eu preciso fazer e com a forma que eu comunico. Então, a reputação ela é todos os dias construída por esse time que está aqui e por esse time que também não está aqui, mas está olhando para a gente e entendendo, né, o que a gente faz, o que a gente fala e a forma que a gente está aí conduzindo a potência dessa empresa que realiza o maior sonho do brasileiro, que é a conquista da casa própria. Alexia, para a gente terminar, como é que para uma companhia que tem geografia nacional, né, que está presente nacionalmente, estar nas redes sociais, e como é feito o monitoramento disso? Porque nas redes sociais, como você disse, né, não há controle,
Mas qual que é o esforço para tentar ancorar e trazer a comunicação que está nas redes sociais para mais próximo da mensagem que a empresa quer levar para o público e também para blindar e proteger a reputação? Então, o nosso trabalho em rede social ele é um trabalho que ele tem algumas vertentes, né? Primeiro, a gente tem o nosso planejamento editorial, né? A marca ela precisa ter esse editor-chefe que vai entender ali qual que é o repertório, qual que é o conteúdo que ela deveria provocar boas conversas e discussões. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber participar de conversas que tenham a ver com o nosso território de marca. Então, significa que nas redes sociais a gente vai falar sobre tudo, a gente vai comentar sobre tudo. De novo, eu gosto de fazer analogia com as pessoas, né? Porque marca é CNPJ, né? Eu gosto de fazer analogia. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma opinião sobre tudo que eu falo, eu sou uma chata. Né? O que essa pessoa tem que ter uma opinião? Então, qual é o meu território? Aonde eu tenho autoridade, não no sentido autoritário da maior do Brasil, mas no sentido de autoridade de quem fez, de quem colocou 1 a cada 100 brasileiros morando num apartamento, realizando o sonho da casa própria. Então, eu acho que é nessa fluidez entre uma proposta editorial clara, muito alinhada com o nosso propósito, com os nossos valores, com as nossas entregas e com as nossas metas, e o que a gente está ouvindo nesses mecanismos de social listening, que tem a ver com o nosso território, para que a gente possa, eventualmente, surgir um problema, porque problemas acontecem, a gente ter os canais para poder tratar isso com velocidade, para dar transparência, para dar fluidez e manter ali o nosso compromisso do sonho do cliente permanecer sempre sendo um sonho.